Uma vez você já sentiu medo e se sentiu paralisado por esse medo, sem saber o que fazer, sem ter reação alguma, fica aqui que é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. De todas as emoções que o cérebro sente, certamente o medo é que mais nos paralisa. Claro que nós sentimos medo de coisas negativas, mas também e muitas vezes sentimos medo de coisas positivas, coisas que podem tornar nossa vida muito melhor, e nos paralisamos diante disso. Isso acontece porque o nosso cérebro reage através do medo quando nós não temos clareza sobre o que vai acontecer. Tudo que na nossa vida nós não temos a clareza exata do que vai acontecer, nosso cérebro reage através do medo. Isso nos impede muitas vezes de tomar uma decisão e evoluir e crescer um pouco mais. Vou falar uma coisa aqui que é óbvia, mas coisas novas trazem, situações novas trazem coisas novas. Então assim, se você não fizer algo novo na sua vida, nada de novo vai acontecer. Mas toda vez que você vai fazer algo novo, isso gera uma insegurança, gera um medo. Então assim, a gente pode dizer que o medo, na verdade, ele é uma emoção positiva. A ausência de medo é sinal de que nada está mudando em sua vida, né? Se você faz mais do mesmo, quando a pessoa não sente medo, ela faz exatamente o que é confortável para ela fazer. E se ela fizer mais do mesmo, ela vai continuar tendo a mesma coisa. Mas então sentir medo é uma coisa positiva? Sim, claro que é. Toda vez que você sentir medo, é sinal de que você tem algo importante para fazer. É algo que realmente é importante para você e precisa ser feito. Então, André, como é que eu sufoco o meu medo? Basta você tirar dessa equação toda a palavra tempo. Né? Se você tirar o tempo disso aqui, você consegue realmente sufocar o seu medo. Como isso funciona? Imagine se eu estou sentado aqui e resolvi tomar um café. Estou estudando, estou me preparando para o concurso e resolvo tomar um café. Se eu ficar pensando que eu tenho que levantar, que eu vou gastar meu tempo, que eu tenho que botar água na máquina, que eu vou passar o café, começam a surgir tantas variáveis que eu falo assim, olha, deixa esse café para depois, eu vou continuar aqui estudando. Eu simplesmente deixo de fazer o que eu preciso fazer, ou o que eu queria fazer, porque eu demorei, cara. Se eu tivesse feito isso mais rapidamente, se eu tivesse levantado imediatamente na hora que eu quis tomar um café e fosse em direção à máquina e tomado o café, eu tomava o café, eu voltava a estudar e não perdia. O tempo que eu perdi pensando, eu poderia ter tomado o meu café. Claro que são exemplos simples, né? A vida é mais complexa que tomar um cafezinho. Mas toda vez que você sentir medo, você tira imediatamente a variável tempo. Né? Ah, eu estou com medo de abrir isso aqui, você abre na hora. Eu estou com medo de tomar tal atitude, você tem que tomar na hora. Porque o medo, segundo Will Smith, é uma coisa que não existe. Ele é feito dentro da nossa cabeça, sobre coisas futuras. Né? A gente tem medo de que vai acontecer lá na frente. E na verdade lá na frente não existe. Nós existimos o aqui e agora. E o aqui e agora não existe tempo. Né? Você vive exatamente esse momento. Então, se você quiser sufocar o medo da sua vida, você precisa agir imediatamente. Ah, eu preciso ligar para um cliente. Se eu preciso ligar para esse cliente, eu sinto medo de fazer essa ligação, é porque esse cliente é importante para mim. É porque ele vai ser decisivo no meu negócio. Eu preciso ligar para um sócio, eu preciso fazer uma parceria. Então assim, toda vez que eu me sinto paralisado por uma atitude dessa, é porque realmente isso é importante para mim. Se você souber isso, se você puder entender que o medo, na verdade, ele é benéfico, é sinal de que a gente está progredindo, você vai encarar o medo de outra maneira. Né? E se você entender que você tem que agir imediatamente, sem esperar que esse medo cresça dentro de você, você vai realmente superar, você vai subir de patamar, você vai passar do ponto comum para um ponto além. Isso é o que a gente mais busca em nossa vida. O que passa a vida sem sentir medo, ela não progride. Né? Eu sinto medo, todos nós sentimos medo. E o medo, sem ele a gente não vai para frente. Agora, saber encarar ele e entender que ele, apesar de ser desconfortável, ele é uma reação positiva para nós. Né? É uma reação de que pronto, é o momento da gente agir. Ah, André, eu não me sinto pronto, eu não me sinto preparado. Se você não se sente preparado e ficar esperando até você se sentir bem, seu medo só cresce e alguém certamente vai fazer no seu lugar. E assim você vai ficar sem essa oportunidade, ou
tempo vai passar, o seu medo vai crescer, você não vai resolver isso. Então vamos combinar que a partir de hoje, toda vez que você sentir medo de fazer alguma coisa, você vai fazer exatamente o contrário, você vai agir imediatamente, né? Bota seu cérebro reptiliano para funcionar e tome atitude no mesmo momento. Somente assim você vai poder sufocar o seu medo e passar por um estágio superior, ir mais além do que você realmente vai. E isso é para todo mundo merece ter uma vida boa, todo mundo merece ter uma vida em abundância. E todo mundo merece ter uma vida com medo, porque sem medo a gente não progride. Mas nós temos que saber exatamente que o medo, na verdade, ele é um fator positivo, é um fator de que as coisas estão acontecendo além da nossa zona de conforto. Então assim, André, eu não sinto medo de nada. Trate de arrumar o medo, cara, porque você está numa zona de conforto e isso não faz ninguém progredir para lugar nenhum. Não confunda o medo com coragem, né? A pessoa fala, o cara que não sente medo, ele é um corajoso. Não, na verdade, o corajoso, ele sente medo, mas apesar do medo, ele entra em ação. Então é isso que você precisa fazer também, tá bom? Sempre entrar em ação toda vez que você sentir medo. Não pensar no futuro, porque o futuro não existe, cara, o futuro não existe, né? E nem ficar pensando no passado, porque o passado também não existe, ele só existe dentro da nossa mente. O que você pode pegar e ter nesse momento é o seu presente, e é dele que você vive. Se você viver o seu presente imediatamente, sem pensar no futuro e sem lembrar do passado, esse medo diminui e muito. E veja bem, é muito melhor você fazer do que não fazer, né? Se você não tomar uma atitude, você não vai sair do lugar. Se você tomar uma atitude e não der certo, você vai aprender com ela. Se der certo, você vai à frente. No início é difícil, cara, né? Muitas vezes a gente tenta a primeira vez, não dá certo, tem que tentar a segunda, a terceira, a quarta. Mas se a gente tiver convicção de toda vez que nós sentimos o medo, agirmos imediatamente, a gente certamente vai criar uma ferramenta poderosa, entender o nosso cérebro, entender que o recado do medo é algo positivo, que nós temos que correr atrás do nosso sonho, do que nós desejamos, e através dele nos impulsionar para irmos um pouco mais além, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou me despedindo por aqui, que vocês aproveitem, que eu espero que vocês tenham entendido que o medo é um sentimento positivo. Ele não é confortável, não é isso que eu estou dizendo, mas ele é um sentimento positivo, está mostrando que você pode e deve ir além da sua vida e das suas possibilidades que você tem hoje, tá? Não deixe de agir. Se você tem que ligar para aquele cliente e você está com medo, ligue. Se você tem que tomar uma atitude em seu consultório, você tome, porque isso é importante para você passar do estágio em que você está hoje e mais além. O próximo assunto que nós vamos falar é sobre conhecimento, né? Como é que se aplica seu conhecimento? Eu estudei muito, André, mas eu não estou conseguindo o resultado que eu desejo, né? Como é que eu faço isso acontecer? É sobre isso o nosso próximo assunto. Fica aqui comigo e eu vou continuar postando vídeos para ver se eu posso ajudar vocês, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, Deus abençoe todo mundo.